Olá investidores, sejam muito bem-vindos ao canal eMoney e hoje eu vou falar sobre JP Crédito Fiagro. No vídeo de hoje eu vou falar sobre JP Crédito Fiagro, os principais indicadores do rendimento, portfólio, uma demonstração financeira, o preço justo e vou mostrar no final também uma análise gráfica. O JP Crédito Fiagro, a sigla dele é JPX11, a cotação atual está em R$ 97,00, o preço sobre o valor patrimonial está de 1,02, isso quer dizer, está dentro do preço, né? Tudo acima, quando está entre 1, está no preço ideal, a partir de que subir 1, 2, 3, está acima do preço, e quando tiver aí abaixo de 1, né, está abaixo do preço. Então 1 está um preço ok. O segmento é agronegócio, porque é um Fiagro, como eu comentei. Os dividendos aí a gente pode ver que tem 1% ao mês, que corresponde aí a 9% ao ano. Liquidez diária de 956, então a gente pode ver que tem ainda uma liquidez até interessante, legal seria mais de 1.000, mas 900 ainda está interessante. O último rendimento foi de R$ 1,20, o prazo é indeterminado, a taxa de administração é de 1% ao ano e tem uma taxa de performance também, que é 20% do que exceder aí o CDI, a taxa é 100% CDI, mais 2%. Então eu gosto de ter uma taxa de performance, acho interessante, mas normalmente é 10, né? Aqui eles colocaram 20, colocaram o dobro, né? Então tudo que exceder aí a renda fixa aí mais 2% basicamente, a gente pode ver que vai 20% vai para o gestor, né? Mas isso é interessante para que eles façam um rendimento maior do que a renda fixa, que é o que a gente espera. Quantidade de cotistas tem 3.000 cotistas, tipo de gestão ativa, e ele iniciou aí em 11 de 2021, né? Então ele não tem nenhum ano ainda. E o gestor é a JP Gestão de Crédito, né? Que a gente pode ver aqui embaixo. E em relação aos dividendos, a gente pode ver que sempre distribuiu mais de 90 centavos, né? E aqui em alguns momentos ele ultrapassou a linha, na verdade só em dois momentos, só em abril e maio aqui que ele ultrapassou a linha do R$1 aí por cota. Bom, em questão aqui das atividades, a gente pode ver que tem o bioinsumos em 10%, revendas em 25%, tem bioenergia em 5%, então ele é bem diversificado, né? Só aqui revendas, que é 25%, é bastante coisa, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Em questão da carteira desse Fiagro, a gente pode ver que ele investe em CRA, né, em CRAs, que são certificados recebíveis do agronegócios, né? A gente pode ver que todos aqui da carteira são CRAs. A gente pode ver aqui também que o indexador é todos com CDI. O que mais? A gente pode ver o vencimento para 2025, 2023. Vamos ver aqui, 2023 a gente tem 2. É apenas 2. Depois disso só 2024. Aqui a gente pode ver só tem 1. Então 2023 tem 2, que tem cerca de 20% aí, somando os dois, né, 9 mais 8, né, quase 20% aí do PL, então, do patrimônio líquido. Então 2023 tem que ficar atento também neste Fiagro, né? E a gente pode ver aqui que não tem muitas informações, né? Só tem aqui no caso o tipo do risco, se é corporativo, ou seja, concentrado, né, ou pulverizado. A gente pode ver que eles preferem corporativo, só tem um pulverizado, né, que é aqui o que vai ser realizado em 2023. O demonstrativo de resultados a gente pode ver que a maior parte aqui, a gente pode ver que receita de juros, né, esta é a maior parte desde o início. Tem receitas de correção monetária, tem receitas de giro no secundário também, mas a maior parte aí são dos juros mesmo, como é o esperado. A gente pode ver aqui o valor distribuído. Então olha só que interessante, né? A gente consegue ver o total do período, foi esse valor, o total distribuído para acionistas, e ele teve um valor retido, né? Provavelmente é para uma reserva de lucro, né? Caso tenha problemas, ele vai distribuir esse valor aí para os acionistas, né? No caso, um mês ou dois, um ou outro CRA não venha distribuir, eles podem utilizar esse valor retido para distribuir para os acionistas. Isso é bem interessante para um fundo, né? Ou no caso aqui um Fiagro. Um item que eu achei bem interessante dentro do relatório é que ele mostra os dados, né, das empresas que possuem CRA nesse Fiagro. Olha que interessante. Então a gente pode ver que a AgroGalaxy é uma das principais plataformas de varejo
de insumos agrícolas do Brasil, e cita algumas informações, e além disso ele mostra aqui como foi a receita, como foi a margem EBITDA, a dívida bruta, o caixa, a dívida líquida e a alavancagem também, né? E a gente pode ver aqui que essa empresa teve uma receita maior, tem uma dívida um pouco maior, dívida líquida também, né? Um pouco maior, e tem uma alavancagem. Então a gente pode consultar os dados dessa empresa. Isso é bem interessante. Eu espero que os outros fiagros sigam no futuro, né? Mas a gente pode ver que a empresa, ela, apesar de ter se endividado mais, ela está lucrando mais também. Aqui a gente pode ver outra empresa, que é a Arkemac, né? Que no caso aqui está dizendo que é uma empresa que aluga equipamentos pesados, né? E a gente pode ver aqui a receita dela triplicou basicamente de 2020 para 2021, e a gente pode ver aqui a dívida dela também aumentou bastante, né? A gente pode ver aí que a dívida bruta aumentou bastante, a dívida líquida não mudou tanta coisa, né? E a alavancagem aí a gente pode ver que diminuiu a alavancagem, isso é interessante. A gente pode ver também a Atlas, que é uma empresa aí de trading, né? A gente pode ver aqui também a receita dela, ela aumentou muito a receita, né? E também teve aí um acúmulo de dívida um pouquinho, né? Acabou dobrando a dívida, mas a receita mais que quadruplicou, né? A gente pode ver aqui a Atos Sementes, como o próprio nome diz, é uma empresa aí que trabalha com sementes, né? A receita dela também aumentou, e a gente pode ver aqui que a alavancagem diminuiu e a dívida aumentou, mas aumentou pouquíssimo. A Bevap a gente pode ver também, que é uma empresa aí que produz açúcar e etanol e energia elétrica, teve a sua receita também ampliada, a sua dívida líquida diminuiu, olha que interessante, e a alavancagem também diminuiu. Aqui a gente pode ver a Coplana, que é uma cooperativa aí de cana-de-açúcar, né? A gente pode ver que a receita também aumentou, a dívida bruta aumentou também, a dívida líquida estrutural a gente pode ver também que diminuiu, e a alavancagem também diminuiu. Bom, a FS Bioenergia é uma produtora aí de etanol e também bioenergia, como o próprio nome diz. A gente pode ver aqui que teve a receita também aumentada no último ano, né? A dívida ela aumentou pouquíssimo e a alavancagem ela diminuiu, isso é interessante. A Futura Agro, uma revendedora de insumos, a gente pode ver que ela teve a sua receita também ampliada, a sua alavancagem aumentou um pouco e a sua dívida aumentou um pouquinho também. O grupo JP, que é do segmento de açúcar e álcool, né? A gente pode ver que tem várias CRAs aí de açúcar e álcool, né? Como o grupo JP. A sua receita basicamente se manteve, aumentou pouquíssimo, mas a sua alavancagem diminuiu e a sua dívida também aumentou, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa empresa. Aqui a gente pode ver a Minerva, que é um grupo frigorífico, né? Um dos maiores aí da América do Sul. E a gente pode ver que ela aumentou seus rendimentos aí no último ano, e a dívida ela acabou aumentando e a alavancagem aumentou, mas aumentou pouquíssimo. A Solúbio, aqui a gente pode ver que é uma empresa basicamente aí de insumos biológicos e venda de máquinas e equipamentos. A gente pode ver que teve também uma receita maior em 2021 em relação para 2020, diminuiu sua alavancagem e aumentou aí a sua dívida líquida. A Bobasa é uma empresa brasileira focada em extrativismo florestal, em coco do babaçu, carvão ativado e derivados do coco. A gente pode ver que a receita aumentou um pouco em 2021. A gente pode também ver aqui a dívida, né, que é interessante, ela aumentou, mas a alavancagem diminuiu, isso é bem interessante. Bom, aqui a gente pode ver a usina Moreno, que é uma usina aí do setor sucro-alcooleiro, né? Então basicamente aí mais uma empresa aí de etanol, né? De açúcar. A receita aqui a gente pode ver que ela aumentou em 2021. A dívida também, aliás, diminuiu e a alavancagem diminuiu também, que isso é interessante. A gente pode ver aqui a Yara, que é uma empresa de fertilizantes, que a receita dela basicamente duplicou. E a gente não tem outras informações, infelizmente, né? Seria interessante ter essas outras informações. Bom, olhando para o preço justo, eu utilizei o modelo de Gordon.
Eu tenho um vídeo que eu explico como funciona o modelo, caso você queira eu vou deixar aqui no link para vocês para facilitar, mas esse cálculo está aqui embaixo. Se a gente pensar nos dividendos distribuídos, os rendimentos distribuídos nesse ano foi de cerca de R$ 9,00. Se a gente comparar uma taxa de renda fixa de 13% ao ano, que é o que a gente está vendo agora, o valor justo seria de R$ 67,00. Como a cotação atual está em 97, não faz sentido você investir olhando apenas os dados atuais. Mas tem que lembrar que não tem um ano ainda este Fiagro, né? A maioria dos Fiagros não tem um ano, então se a gente fizer uma previsão, pode ser que ele chegue no final do ano com R$ 13,99. É uma previsão bem baixa, tá? Não é uma previsão muito chutando alto, né? Uma bem pé no chão, para ser sincero. Então, se continuar distribuindo da maneira que está, vai chegar aí a quase R$ 14,00. Se a gente pensar numa taxa de 13%, o valor justo seria de R$ 101,00. Então, a cotação atual está em 97, está bem próximo, né? Então, não tem tanta diferença aí se você pensar em renda fixa para a cotação atual deste Fiagro. Então, é uma opção interessante. Então, se você não acha que vai continuar distribuindo bons dividendos, né, você acha que vai ter algum problema nesse Fiagro, não faz sentido nenhum você investir. Já se você acha que eles vão continuar distribuindo bons dividendos, aí faz sentido para você investir. Então, cabe a você decidir se você vai ou não investir. E aqui a gente pode ver que nesse momento, né, segundo aqui o Fibonacci, a gente pode ver que está em momento de alta, né, então seria interessante comprar ele quando estivesse mais baixo. Um valor interessante seria aqui o 94. Pior que a gente pode ver que tem uma resistência aqui, né? Aqui era se tornou um suporte, mais ou menos por aqui em 94 mesmo. Mas é isso, investidor. Espero que tenha gostado do vídeo. Clica no curtir, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima.